Tá certo isso? 23, é isso mesmo. Ai, vamos lá. Peraí, gente. Só um... Tem que pegar esse livro para ler de novo, inclusive. Como é que é? Obra reunida. Não, na verdade eu vi esse... Crônicas escolhidas, eu acho. Ah, não sei. Tem que olhar, não tem mais esses livros. Bom, estão 23. Temos aqui romance. Ai, é um romance, ou seja, essa história é uma história grandona. Ela tem mais coisa aí. E é de 1939. Imaginem o Rio na década de 30. Finalzinho da década de 30. Imaginem aí. É interessante imaginar para a gente criar o contexto, porque tem um contexto aí que a gente vai... Essa questão eu vou ter que militar. Nessa questão eu vou ter que militar. Tá? Sorry. Foi mal. Vamos lá. A estrela sobe de Marte. O romance de 1939 traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no, letra A, julgamento da mulher fora do espaço doméstico. Letra B, relato sobre as condições de trabalho no Estado Novo. Tá vendo por que tem que entender o contexto? C, destaque a grupos populares na condição de protagonistas. D, processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem. Ou é vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Bom, o trabalho não era penoso. Colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias, era fastidioso. Para passar mais rapidamente às 8 horas, havia o remédio, conversar. Está dando aí, está descrevendo o que aqui? Está descrevendo uma linha de produção, né? De fábrica, bem ao estilo, e é bem, assim, bem primitivo, né? Não tinha ainda, nessa parte ainda não tinha. Algumas partes eram mecanizadas já, mas a linha de produção surgiu, a ideia da linha de produção, claro que junto com as máquinas, porque as máquinas, elas trabalhavam, elas faziam boa parte do trabalho, né? Mas era necessário pessoas para operar aquelas máquinas e, em algumas etapas do processo, montar ou fazer algum trabalho que as máquinas não tinham condição de fazer, né? Que ainda não estavam, elas não estavam ainda evoluídas a ponto de fazer, de colar rótulo, né? De colocar em caixas. Isso ainda era um trabalho muito preciso que as máquinas ainda não tinham sido desenvolvidas para aquilo. Então, assim, máquina elas deviam lavar, esterilizar, higienizar, encher, né, os potes, os vidros com o que quer que eles façam, até a própria produção daquele alimento, enfim, provavelmente eram as máquinas. Claro que os tonéis, quem alimentava, quem enchia com os ingredientes eram pessoas, então toda a linha de produção. Essa linha de produção era a linha de produção de embalagem e ainda tinham pessoas, mulheres especialmente, porque isso era no entre-guerras, a gente estava à beira da Segunda Grande Guerra. Então, assim, tinha muita mulher já trabalhando aí. Então, tem esse contexto. Era proibido conversar, tá? Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha o encarregado do serviço, calavam o bico, aplicavam seu trabalho. Se o encarregado aparecia, proibido conversar. Por que era proibido conversar?
Porque eles não gostavam do barulho, mulher falando? Não, porque a conversa e, não sei se vocês, né, não sei se isso dá um estalo em vocês? Talvez, né, vocês já devam ter visto isso em algum lugar. No ambiente de trabalho, qualquer distração, reduz a produtividade do funcionário. E o que se quer nesse sistema econômico? O que se quer? Produtividade cada vez mais e mais, né? Sempre aumentando a produtividade, sempre aumentando o esforço, aumentando a produção. Não basta você fazer o mesmo que você fez hoje, amanhã. Amanhã você tem que fazer mais, e mais, e mais. Se você faz o mesmo, você não está se esforçando o suficiente. Tem alguma coisa te distraindo. Você tem que produzir mais, e mais, e mais, e mais. Para quem? Para você que não é, né? Porque você está recebendo o seu salário igual. Não é verdade? Mas vamos lá. Cadê? Vinha o encarregado do serviço, calavam o bico, aplicavam o seu trabalho. Mal viravam as costas, voltavam a taramelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Tá vendo? Não atrapalhava o serviço. Elas não estavam paradas, braços cruzados, batendo papo. Elas estavam produzindo, elas estavam trabalhando. Nessas conversas intermináveis, de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz. Ficou mais quente. A própria inteligência se transformou. Tornou-se mais aguda, mais trepidante. Gente, eu queria ter tempo para analisar isso aí do jeito que do jeito que eu gostaria de analisar. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma prova. Então, vamos lá, depois a gente conversa. Então, temos nesse fragmento o narrador delineando esse contexto das fábricas, né, em 1939. Espera aí. Ele está delineando esse contexto centrado em quê? Julgamento da mulher fora do espaço doméstico? Não estamos julgando, nem estamos falando, comparando, né, a mulher com o que ela era, ou que ela ainda é, mas não está sendo, fora do espaço doméstico. Não estamos fazendo isso. Relatos sobre as condições de trabalho, você tem que entender o que tem e o que não tem também no texto, né, gente? Não tem, em momento algum algo se remete ao espaço doméstico, né? Relatos sobre as condições de trabalho no Estado Novo, isso podia ser, né? Podia ter a ver. A gente tem realmente uma coisa aí de... Peraí. A gente tem uma coisa aí de, né, das condições de trabalho, talvez não, né? Mas, enfim, deixa quieto. Mas a gente já pode eliminar. Letra C, destaque a grupos populares na condição de protagonistas. A gente não sabe se elas são protagonistas, é claro que foi dado nomes a elas, né? Mas a gente não sabe necessariamente. Nesse momento aqui, a gente não pode recortar elas como protagonistas, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Em se tratando de romance, existe existem núcleos, né? Romance, é só lembrar de novela, gente, novela de televisão. Você não tem uma história, uma só. A gente tem uma história central, com os protagonistas. Ou a protagonista, ou o protagonista, não sei, depende da história. E aí você tem os núcleos. O romance, ele é assim. Inclusive, né, as novelas são baseadas na estrutura de romances. Então, é complicado você, num recortezinho de texto, você dizer que, não, elas são protagonistas, né? Então, assim, destaque a grupos populares na condição de protagonistas, não sei, tá? Processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem, não falamos de palavrão aqui, né? Não falamos necessariamente de palavrão. Então, a gente com certeza pode eliminar a letra A,
e a letra D, tá? Porque eles não aparecem, não tem no texto. Não tem no texto, não tem o que a gente ficar inferindo, né? Não tem nenhum sintoma. Tem um tom ingênuo, o timbre da voz ficou mais quente, mas, né, linguagem solta, mas, tipo, não necessariamente se refere a palavrão, ou não necessariamente elas não falavam palavrão antes. No caso dessa moça aí, né, da Lenisa, talvez, mas não. E temos, vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Então, vamos lá, a gente tem letra B e letra E. Eu falei letra C também já tinha eliminado, né? Porque a gente também não tem nenhum... Pode ser, até que elas sejam, mas a gente não tem ainda, nesse momento, essa definição. Não, elas são as protagonistas, né? Então, nós temos essas três alternativas. Então, pensem aí, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem. Aqui, deixa eu ver. Letra B, né, relato sobre as condições de trabalho no Estado Novo, ou letra E, vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Palavra-chave, ó, condições de trabalho, e aqui na letra E, transformações urbanas e papéis femininos. E aí? Vai pensando aí. Podemos conferir? Pô, pom, pom, pom. Não, abri o caderno errado. Não, eu abri o slide errado. Vamos lá. Relato sobre as condições de trabalho. O trabalho não era penoso, ela fala isso, né? Colar rótulos, meter vídeos em caixas, tarará, tarará. Mas isso é só no início. É só para ela dar o contexto de como se trabalhava nessa época, né? Como se trabalhava nesse setor, nessa empresa, nessa indústria, né, no caso. Então, assim, não é necessariamente as situações, a cena em si não está girando em torno disso, né? Você não vê ao longo dessa parte aí, desse trecho, ela continuando a falar sobre as condições de trabalho, né? No máximo, ela menciona lá que era proibido conversar e, quando o encarregado chegava, elas ficavam quietas. Aí depois conversavam. Não. Então, dali para frente, o texto focou nelas, o texto focou nessa conversa e nas consequências dessa conversa, certo? Então, o que a gente pode fazer? Não é um relato só sobre as condições de trabalho, ela é uma alternativa incompleta, ela não está errada, mas ela está incompleta. A letra E, vínculo entre transformações urbanas e os papéis femininos, apesar de falar em transformações urbanas e não necessariamente estar mencionando essa transformação da colocação da mulher em uma linha de produção de uma fábrica, isso foi o que desencadeou essas mudanças no início do século, aqui no Brasil, né? Aqui foi no início do século. E aí, assim, aí já meio que uma consolidação dessas transformações. Né? A gente já está com um nível de urbanização nesse período já bastante avançado. E isso, né, tá aí nesse relato aí. Então, o vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Que papéis femininos? Onde é que eu acho isso no texto? Primeiro, aí eu vou ter que ser um pouquinho
preconceituosa, mas vocês têm que entender a ideia da época. A ideia da época é que mulher fala muito. Então, assim, provavelmente, a primeira coisa que os patrões decidiram, né, colocar lá na lista de regras, porque eles sempre tinham um cartaz com as regras, em escolas também, ficava para ali para todo mundo ver, para ninguém dizer que não sabia. Quando eles decidiram, vamos botar mulher para trabalhar, homem tá em falta, né? Morreu gente pra caramba na guerra. Vamos botar a mulher para trabalhar, né? Bora, bora. Só que mulher fala pra caraca, né? Vamos ter que botar essa regra, porque mulher fala, vai acabar atrapalhando, né? Dentro de casa não tem problema. Dentro de casa a mulher fala um pouquinho, faz comida, o marido chega, a comida não tá pronta, a gente dá uns tapas nela, né? Era assim na época. Só que na fábrica não dava para ficar dando tapa, né? Não ia pegar bem. Não é nem que fosse, né, errado, não, mas só quem podia dar tapa na mulher era o marido. Não tô zoando, não, gente. É assim, pode procurar saber, tá? O marido podia bater na mulher. Mulher era mercadoria, era propriedade do marido, do pai, né? Ou de quem fosse, tivesse tomando conta. Mulheres não eram pessoas independentes. Elas estavam sempre vinculadas a outras, inclusive para elas estarem trabalhando ali, ou o pai tinha que autorizar, se não tivesse pai, tinha que ter algum homem se responsabilizando por ela, ou o marido tinha que estar tomando conta, um irmão mais velho, alguma coisa assim. Tinha que ter alguém do sexo masculino se responsabilizando e autorizando que elas trabalhassem. Então, elas não tinham voz, elas não podiam se mandar. Então, quando elas estavam num contexto de casa, era uma coisa. Então, quando chegava na fábrica, que não podia, né, simplesmente os patrões não podiam bater, não podiam punir, não podiam disciplinar as mulheres, tinha essas proibições. Então, não pode conversar, porque senão vai atrapalhar o serviço. Só que elas davam um jeito, elas adaptaram, né? As mãos não paravam, as línguas não paravam. Então, quer dizer, o serviço estava andando e elas continuavam fazendo o que elas gostavam de fazer, que era conversar, né? E o outro papel que a gente pode ver aqui é o papel, de novo, preste atenção na época, o cara, né, não estava, talvez ele não fosse uma pessoa preconceituosa ou uma pessoa machista, mas era assim que a sociedade se desenhava. Então, assim, papel feminino, de ser feminina, de ser como é que chama? Como é que é o termo? De ser insinuante, de fazer esse jogo de sedução. E daí isso também tá bem demonstrado aí nesse texto. Então, a gente tem esses dois elementos aí, tá vinculado, porque a Lenisa começa a pegar isso nesse ambiente com essas mulheres que já tinham esse nível de maldade, entre aspas, né? E aí começam a iniciar ela. Então, é a letra E, né? Vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Não é que a B esteja errada, ela está incompleta. Percebem aqui, ó, relato sobre as condições de trabalho não é só isso, está muito raso, né? E as outras a gente viu que realmente não tem o que pegar no texto, tá? Então, voltem sempre ao texto, né? Comecem das questões, das alternativas, mas sempre voltem ao texto, tá? Isso é importante. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso, né? Eu não vou falar, não vou entrar no lance dessa parte final aqui, porque isso aí vai dar pano para manga. Vamos continuar nossa